Escola. Boa noite, gente. Boa noite, a mesa. Boa noite, Pompeia. Eu vindo, o doutor Carlos falando, a doutora Samanta, eu fico pensando algumas coisas assim. Eu hoje estou como supervisor do médico de família, mas eu também trabalho com violência doméstica em criança e adolescente. E aí eu fiquei... primeiro, uma coisa que a gente tem percebido muito no dia a dia. Quando a gente fala da questão de crise, quando a gente fala da questão de conflito, a gente antes tem que pensar, eu acho, um ponto que é muito importante. A nossa sociedade consome violência. Se você parar, eu fiz uma brincadeira dessa com um filho, com uns amigos, a gente estava discutindo a coisa da violência. Eu falei, vamos fazer uma brincadeira? Durante uma semana, vocês vão chegar na banca de jornal e vão tentar tirar das manchetes uma notícia positiva. Positiva não falasse de violência. Não vai contar nada. Assim, de uma semana, uma ou duas no máximo. Aí a gente quer começar a falar, a discutir sobre crises e conflitos. Quando nós, humanos, temos uma outra coisa que eu acho assim fantástico. O humano tem que me incluir nessa situação. A gente está vendo, a gente está passando numa estrada, tá? A estrada tem... Vamos pegar ali assim a ponte, tem uma rodovia grande. Se tiver um acidente na pista e vem para Niterói, o rio inteiro em garrafa. Você fala, amigo, que poder é esse que a gente tem que ver desgraça? Né? Você não pode... parece que essa semana eu estava brincando, a gente parece meio urubu, né? Tem que ir atrás da carniça, né? Que eu acho que na verdade isso me impressiona. Eu vejo assim, é uma coisa que a gente está produzindo, a gente, a sociedade, né? A nossa sociedade produz isso, né? A gente vê uma questão assim, e fica o tempo inteiro, hoje eu fico pensando muito assim, a gente fala o tempo inteiro da crise da família, a crise do papel dessa família, né? Quando a gente tem uma sociedade, como o Carlos falou, né? Onde a produção de tornar essa pessoa independente, né? Esse jovem, né? A gente vê a forma que ele encontra de manipular essa família, da forma de assim, eu vou engravidar para poder sair, como se isso fosse o maior status para ele, né? Só que a gente vê que no desenrolar dessa história é um status, sim, mas eles estão muito fragilizados, né? Eu brinco de falar coisas assim, olha só, vocês estão brincando de boneca, né? Caramba! E aí assim, a gente ri, que fala de situações que você fala assim, estão se descobrindo. Isso é muito bonito, né? E assim, na verdade, me faz pensar da coisa assim, a nossa sociedade andou muito rápido. E às vezes eu fico pensando assim, se não tem a sociedade um pouco superdotada, que foi lá na frente. E a sociedade, a família ficou meio esquecida, ficou meio deixada de lado. E hoje a gente começa a tentar fazer resgates para essa sociedade buscando a família, quando a gente esqueceu a família. Que aí eu vejo quando a doutora Samanta me traz a questão do controle social. Né? Outro dia eu estava conversando com alguns pacientes, né, numa consulta junto com uma médica, a gente estava conversando e vendo assim, você sabia que você pode e deve assumir um pouco o seu papel aqui dentro da unidade ou na comunidade, que você tem um papel importante para fazer essa política acontecer? Fernando, para de palhaçada, cara. Eu não tenho papel de nada, eu não consigo falar para ninguém consegue me escutar. Então, na verdade, assim, cada vez mais a gente fica o tempo inteiro, que eu acho que me deixa um pouco preocupado, é que a gente fala assim, a importância da educação nesse contexto, a importância da gente tentar mudar esse papel da sociedade, essa sociedade, para ser uma sociedade um pouco mais humana, né, um pouco mais, quando a gente fala da questão da gravidez, da criança e do adolescente, né, assim, eu acho assim, a gente tem uma lei que garante
o atendimento dessa criança e adolescente. A gente tem um estatuto que fala da prioridade. A gente fala do estatuto que dá toda toda a orientação de como trabalhar, de como lidar com esse jovem. E a gente tem hoje uma sociedade que ainda, sem conhecer o estatuto, vem de pau e pedra dizendo que o estatuto veio para a gente dar poder para esses jovens para fazer essas barbaridades que eles estão fazendo. E no momento o estatuto diz isso. Tem direitos e tem deveres. Né? A própria questão, a questão familiar, a questão de conflito, todos os dois têm essa situação. Eu fico vendo assim, algumas famílias que chegam para a gente e ficam assim, Luiz Fernando, eu não posso dizer não para o meu filho. Por que você não pode dizer não? Né? Hoje eu tenho muito claro, né? Crises a gente vai, o tempo inteiro vai ter. Conflitos, se a gente quiser, a gente entra numa porção. Só um exemplo bem bobinho. Minha filha tem 15 anos. Esse final de semana passado foi uma festa de 15 anos de uma amiguinha dela que a gente foi convidada, a gente foi à festa. Aí estamos no salão, daqui a pouco, eu muito curioso, vou dar uma volta. Primeira coisa que eu fui dar uma volta, bati de olho minha filha beijando um menino. Eu fingi que eu não vi negócio, né? Virei a cara, falei, vou ver. Eu falei pra mulher, não precisa me chamar pra ela não, então eu não quero mais saber. Então assim, como que assim, quando assim, aí depois a gente brincando, eu falei, cara, como que não? Tem 15 anos. Que é a coisa mais gostosa. Com 15 anos, tentar procurar essas coisas. Né? Como é difícil a gente lidar com essas coisas. Outra coisa que a gente fala assim, a gente fala da gente. Quer ver mais crise? Do que assim, todos nós aqui, a gente está falando para o público que tem um nível intelectual, outro. Mas vamos pensar assim. Imagina todos vocês, pais, imagina o filho, a mulher é mais fácil. Imagina o filho chegar para vocês e falar assim, vamos botar assim, de 11, 12 anos. Aí, pai, compra uma malha e uma sapatilha que eu quero fazer balé. O primeiro pancadão vai ser assim, que isso, cara? Ficou maluco? Virou gay? Que situação é essa? Quando é tão social isso, né, que se a gente não tiver tranquilidade, a gente compra uma briga e vai quase espancar esse menino. Né? Porque eu acho que assim, quando a gente para e consegue, peraí, o que significa isso? Por que isso não pode ser? Né? Onde está escrito que o bailarino tem que ser homossexual? Onde está escrito, e mesmo que seja, que discriminação é essa? Ele vai deixar de ser gente? Então, a gente fala de uma evolução quando a gente mesmo não está preparado para tal. Eu trabalho o tempo inteiro com a questão da violência. Se vocês me perguntarem se eu nunca fiz violência com meus filhos, eu posso garantir para vocês o seguinte, eu nunca bati nos meus filhos. Nunca. Agora, se eu nunca fiz violência, eu não sei, porque às vezes tem situações que eu berro, eu chamo a atenção, eu compro briga. Então eu acho assim que a gente tem que entender os nossos papéis nesse contexto. Nós estamos falando de uma evolução, mas não estamos falando assim, em nenhum momento da gente deixar de ocupar o nosso papel. Quando eu chego para o meu filho e falo, está na hora de você desligar o computador, e eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que tomar uma ação. Não dá para eu falar, olha, desliga o computador, e eu ia dormir, e fingir que ele desligou o computador. Eu preciso ter uma ação, até para ele poder entender que assim, eu brinco de falar com o meu filho assim, olha só, a gente tem uma hierarquia, gente. E essa hierarquia não vai acabar nunca. Eu nunca vou deixar de ser pai. E você nunca vai deixar de ser filho. Você acha que vai querer mandar em mim? Eu acho que nem velhinho. Nem quando estiver velhinho, sempre você não vai mandar, vai ser muito difícil. Então, a questão da crise e a questão do conflito tem muito a ver de como a gente atua nessa situação. Outro exemplo bobo. O Juan, né? Quase que a gente entrou num conflito. Aqui, conversando. Quase. Ele tentou jogar para mim, mas eu não comprei. Eu falei, eu não fiz de bobo. Que da crise a gente com certeza virou um conflito. A gente já está aqui querendo se pegar. É uma simples brincadeira. Luiz Fernando, você... eu vou falar 5 minutinhos, vou te dar um tempo para você, você fala o resto. Olha só, que se eu compro essa briga com ele, peraí, cara. Então, a gente vê assim, é muito fácil. É muito fácil. Falei com você que eu ia falar?
na verdade, assim, é muito fácil a gente entrar na briga. É muito fácil você ter conflito. Para mim, assim, e quem disse que crise é ruim e quem disse que conflito é ruim? É ruim quando a gente chega ao resultado que não é o que a gente espera. Mas numa relação onde tem hierarquia de família, essa crise o tempo inteiro você está jogando, está brincando com isso, está refletindo, está trabalhando, está fazendo girar, está fazendo pensar. Né? Tem horas que você tem que mostrar para eles que eles cresceram, que eles precisam enfrentar a vida. Tudo bem, a gente morre de medo. Né? Eu lembro a primeira vez que meu filho falou para mim, eu moro perto da Quatiara, eu moro em Itaipu. Pai, eu vou para a praia. Eu falei, não, meu, eu te levo. Não, pai, eu vou de bicicleta. Pô, cara, eu estou com um carro aqui, eu te levo. Não, pai, eu vou de bicicleta com meus amigos. O primeiro movimento foi não. Depois eu parei um minutinho e falei, vai. E quando ele saiu, eu parei, olhei para o céu e falei, gente, todo mundo que está em cima, dá uma atenção para ele ali para mim, por favor, só uma atençãozinha. Fiquei desesperado, né? Com o celular, com tudo, mas controlar minha onda. Né? Primeira vez que minha esposa chegou para ele e falou, olha só, pode, eu queria ver um Plaza. Aí tu não tem cinema, vem um Plaza 10 horas da noite. Aí ela falou, eu deixei ele ir. Eu falei, vai voltar como? De ônibus. Aí no meio da história, você vai buscar? Eu? Você não falou para ele vir de ônibus? Vamos brincar, cara. Vamos de novo rezar, todas as preces, falar, vamos ver o que vai acontecer. Isso é você poder permitir que ele cresça, poder trocar com ele algumas informações. Não é fácil.